Nesse vídeo, eu convido você a refletir um pouco como que eram as suas aulas de português na escola. E para essa reflexão, nós tomamos como base o texto de Irandé Antunes no livro Aula de Português, Encontro e Interação. Então, de modo geral, eu te pergunto, como é que eram as suas aulas de português na escola? Segundo Irandé Antunes, elas se dão numa perspectiva nomeadora e classificatória, ou seja, centrada no reconhecimento das unidades e das suas nomenclaturas. Você tem um estudo de frases soltas, descontextualizadas e artificiais, criadas com o fim exclusivamente de fazer o aluno reconhecer as unidades gramaticais, suas nomenclaturas e classificações. Eu trouxe esse exemplo de atividade para nós analisarmos. Vamos olhar primeiro o comando da atividade. Leia a tirinha abaixo. Mãe, um cachorrão me derrubou e roubou o Haroldo. Eu tentei pegar ele, mas não consegui. Agora eu perdi meu melhor amigo. Bem, Calvin, se você não carregasse esse tigre para tudo quanto é canto, esse tipo de coisa não aconteceria. Não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e tornar ele pior ainda. Letra A. Identifique e pinte o pronome oblíquo na fala de Calvin, no primeiro quadrinho. No segundo e último quadrinhos, há o emprego do pronome reto, que não está de acordo com a norma padrão. Identifique-os e reescreva as frases, corrigindo-as, utilizando o pronome oblíquo adequado. Como podemos ver nesse exemplo, você tem uma atividade que simplesmente pede para você identificar categorias gramaticais. Qual que é o pronome oblíquo na fala de Calvin? E além disso, a segunda atividade é muito problemática, porque pede para o aluno consertar o emprego de um pronome reto que não está de acordo com a norma padrão. Mas a pessoa que elaborou a atividade não percebeu que se trata de um diálogo comum entre mãe e filho, uma conversa cotidiana, em que a língua se daria naturalmente daquela forma. Inclusive, dependendo de como essa atividade pode ser oferecida, pode soar até um pouco como um trabalho que prega o preconceito linguístico, né? Algo totalmente ao contrário daquilo que é discutido durante o curso de letras. Então, para a autora, ou seja, para Irandé Antunes, as aulas de português seriam aulas de falar, ouvir, ler, escrever, e a gramática, esse nome deveria ser substituído por aulas de análise linguística. E como desenvolver a gramática, análise linguística? Que a aula não pare nas terminologias, nas classificações, e que os exercícios de gramática não sejam apenas exercícios de reconhecimento das diferentes unidades e estruturas gramaticais. Não é que Irandé Antunes condena o ensino das terminologias. Ela considera o seguinte: você deve ensinar as terminologias para que você se sinta à vontade para utilizá-las durante as suas aulas. Mas o ensino não deve ficar focado somente no ensino das terminologias. Como ensinar os adjetivos? Ensinar a função do adjetivo de especificar ou restringir o alcance da referência feita pelas expressões nominais. Por exemplo, em A, nós temos apenas a representação do sintagma a mulher. Em B, a mulher moderna. Em C, a mulher moderna brasileira. Vocês conseguem perceber que o acréscimo do adjetivo acaba por restringir cada vez mais a referência do substantivo? Uma coisa é eu dizer simplesmente a mulher, e outra coisa é eu dizer a mulher moderna, e outra coisa ainda é eu dizer a mulher moderna brasileira. Bom, então como ensinar os substantivos e adjetivos numa perspectiva funcional? Utilizando essa mesma tirinha, claro que existem várias atividades que você pode criar, mas eu, por exemplo, chamo atenção para essas expressões. O Haroldo, ele, meu melhor amigo e esse tigre. Todas essas expressões têm a mesma referência, que seria o brinquedo desse personagem, um tigre de pelúcia. E seria interessante trabalhar a questão do ponto de vista, porque existe um sentido de afetividade por parte do Haroldo em cima desse tigre de pelúcia, enquanto que a mãe, quando ela utiliza a expressão esse tigre para tudo quanto é canto, parece que existe um ponto de vista negativo aí da mãe, de impaciência em cima desse mesmo referente. Existem pontos de vista diferentes. Além disso, você pode trabalhar com a referência anafórica do pronome ele,
que está presente tanto nesse quadrinho aqui, se referindo ao tigre de pelúcia, quanto nesse último quadrinho aqui, e tendo uma outra referência, que seria a referência da expressão nenhum problema. E uma boa atividade também é analisar a função do sufixo aumentativo em cachorrão. Será que esse cachorro era grande? Ou será que esse sufixo também expressa um ponto de vista do Haroldo em relação ao referente cachorro? Bom, gente, o objetivo desse vídeo, então, foi fazer uma breve reflexão com vocês a respeito das aulas de português meramente classificatórias e mostrar, principalmente para os futuros professores de português, como trabalhar com análise linguística na sala de aula sem ficar focado no ensino dessas terminologias. Inclusive, um ensino voltado para a reflexão dos usos linguísticos é muito mais eficaz para que o aluno desenvolva suas habilidades comunicativas na escrita, na oralidade, possa ter uma interpretação mais aguçada dos textos. E você que está assistindo esse vídeo, que passou por uma experiência de aprendizado de alguma língua estrangeira, numa perspectiva mais funcional e menos gramatical, você sabe o quanto que isso foi importante para você? Exatamente porque a maioria das abordagens de ensino de língua estrangeira são focadas no uso da língua e não na classificação se tal palavra é um substantivo, um adjetivo, um predicativo do sujeito ou do objeto. Que vocês entendam que os estudantes de letras não têm essa perspectiva, muito pelo contrário, que pra gente do curso, pra gente que é cientista da área, não existe certo e errado. O que existe são fatos, são fenômenos da língua, né? E a gente está aqui para descrever esses fenômenos, para entender por que eles acontecem, sem fazer essa valorização de certo e errado. Como eu disse, a gramática está fazendo descrições da língua que são descrições, na verdade, da linguagem utilizada pela literatura, que não são usos linguísticos reais. E, principalmente, não são usos linguísticos contemporâneos. São usos linguísticos de um português de uma outra época, de uma outra sincronia, e não da nossa. Bom, eu resolvi trazer essa discussão exatamente para mostrar que o nosso curso também vai ser um curso de classificações. A partir do momento que eu escolho oferecer um curso de gramática tradicional, não tem como fugir desse discurso, entendendo que existem muitos estudantes que entram no curso de letras e têm dificuldade com essas noções, com essas classificações, que eu, por meio do apoio pedagógico, ofereço esse curso. E, além disso, entendendo outras demandas, como eu bem disse, a respeito de concurso público, ou você que sente necessidade mesmo de conhecer a língua por meio dessa abordagem da gramática tradicional, que é revisar conteúdos lá da escola, da época que você era estudante de educação básica, vê necessidade disso por algum motivo. Um aspecto muito interessante da gente refletir é como que esse ensino ele está refletido em muitos lugares, né? Acho que qualquer pessoa que pensa numa aula de português pensa no ensino dessas classificações e não vê que esse ensino não traz nenhum benefício no sentido assim no desenvolvimento das suas habilidades comunicativas. Existem pessoas que inclusive que acham que estudar, fazer um curso de gramática, né, desse meramente terminológico vai fazer eles a ter uma leitura melhor, a escrever melhor, o que é um mito, né? Porque se você está focado só nas classificações, você não está focado no uso da língua. Se formos olhar, por exemplo, o que é cobrado em concurso público, é exatamente isso. A maioria das provas tem um teor classificatório. Elas vão pedir para você, por exemplo, apontar das 5 alternativas ali, qual delas, o que tem a mesma função sintática na frase tal. De modo geral, os concursos públicos e o ensino do português em escolas mais tradicionais e a percepção que as pessoas têm a respeito do ensino de português é esse ensino de gramática meramente classificatório.